Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse podcast é mais um desdobramento do projeto cultural JF para mim, que busca fazer com que a população de Juiz de Fora e seus visitantes voltem os olhares para a cidade, pensando o que a caracteriza, torna especial e ainda na replicação desses sentimentos positivos. Eu sou o Lucas Gamonal, turismólogo e professor, idealizador e coordenador do JF para mim. Para quem não conhece a história do projeto, vale um breve resgate. As ações do JF para mim se iniciam em 2015. A primeira proposta previa a realização de uma homenagem ao aniversário de 165 anos de Juiz de Fora, especialmente por meio das redes sociais, com o compartilhamento de imagens e textos sobre a cidade. Nesse ano, o projeto contou com o patrocínio da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Juiz de Fora. O projeto se ampliou e, com isso, além do site destacando o conteúdo compartilhado pelos participantes, foram realizadas 2 intervenções urbanas no calçadão da Rua Alfield, com varais de fotos e textos, além de uma exposição coletiva, com mais de 200 fotografias, parte do JF Foto 15, realizado pela Funalfa no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, em outubro de 2015. Em 2017, com o novo patrocínio da Lei Murilo Mendes e por meio de um concurso cultural, foi elaborada a coleção de postais JF para mim. Foram 10 cartões diferentes, com fotografias e textos de 10 artistas, fotógrafos profissionais e amadores, totalizando 10.000 unidades impressas. Todo o material foi distribuído gratuitamente por espaços culturais do município. Cada local recebia um postal, convidando as pessoas a participarem de um jogo da memória e completarem as suas coleções. Agora, convidamos mais pessoas a contarem suas histórias de relação com a cidade, explorando um outro formato. A partir de uma fotografia eleita, a ideia é passear por diferentes cantos da cidade e descobrir mais sobre os vínculos que construímos em nossos cotidianos. Olá! Nesse episódio do podcast JF para mim, a nossa convidada é a Paula Duarte. Oi, Paulinha, muito obrigado pela participação no projeto. Oi, Lucas. O meu nome é Paula Duarte. Eu nasci em Juiz de Fora, morei boa parte da minha vida aqui no bairro Democrata e sou uma artista visual que escolheu permanecer na cidade. Legal, e tem uma super relação com ela também, inclusive, né, na sua produção artística. Então, Paulo, eu vou pedir para você contar um pouquinho dessa imagem que você escolheu para a gente falar, né, para você evidenciar nessa ação. Então, essa imagem foi clicada há mais ou menos 5 anos atrás e é um clique de celular, essa foto. Nessa ocasião, eu sempre estava com meu pai não dirige, e eu sempre dirigia, eu levava meu pai onde ele precisava. E aí a gente viu esse fim de tarde, o rio brilhando, a gente falou que o rio estava brilhando, parecia que era de prata, né? Refletindo o sol no fim da tarde. E a gente parou, falou assim, vamos tirar uma foto? E eu, na época eu estava com o celular na mão e foi com o celular que eu tirei a foto. E eu gosto bastante disso, né, desse registro que era com Moto G2 na época, né, um celular bem antigo, já era um celular bem precário na época,
mas que a paisagem era tão convidativa, era tão incrível, que acho que o aparato ele perde um pouco, né, a razão dele. E a gente estava mais ou menos perto ali do bairro Santa Rita, né, e tem essa visão da cidade que é incrível, né, essa visão de cima, que o rio que vai atravessando, né, a Juiz de Fora, com os reflexos do fim de tarde, tudo. Pra gente ter uma relação com a cidade diz muito, né. E você tem alguma relação específica? Esse lugar era um trajeto comum de vocês? Não era um trajeto comum, mas a gente rodava muito a cidade. Por causa do trabalho do meu pai, a gente ia para muitos bairros periféricos também, e esse trajeto não era tão comum. Por acaso, nesse dia, a gente passou por essa rua, a gente passava nesse mesmo bairro, mas nem sempre nessa rua. Essa foto, ela tem uma intervenção também, a letra de um samba, não é de um sambista de Juiz de Fora, mas Juiz de Fora tem essa tradição do samba, né. E quando eu fiz essa intervenção, foi na virada do ano, a pedido do Mauro, né, o Mauro Moraes, ele é jornalista da Tribuna de Minas, ele me convidou para fazer alguma obra, alguma coisa sobre o final do ano. E aí eu fiz essa intervenção na foto, né, de escrever uma letra sobre de um samba do Wilson das Neves, que fala sobre o tempo, pensando nessa relação da Juiz de Fora e o samba, e pensando nessa passagem de ano. Então tem essa outra história ainda sobre essa foto, que de certa forma eu penso o tempo, a cidade, e intervenho sobre a foto impressa. Bom, e aí eu queria pedir para você me contar um pouco da relação, assim, que você tem, por que que você escolheu essa imagem e a partir dela, né, para destacar essa relação desse ponto de vista com Juiz de Fora. Sim, eu gosto muito dessa visão de Juiz de Fora de cima, essa luz, né, no rio que é tão simbólico, né. E eu fiquei pensando, né, que é uma foto que de fato me faz sentir uma admiração pela cidade, mas foi uma dúvida escolher. E eu não fotografo tanto paisagem no meu repertório, eu tenho poucas paisagens, e aí eu fiquei muito na dúvida entre uma outra foto da Rua Alfeld também, mas acabou que essa eu falei: "Eu acho que essa tem a cara do JF pra mim, tem a cara do que eu sinto pela cidade". Legal, legal demais. E aí eu ia então te fazer essa pergunta: o que é Juiz de Fora para você? Como é a sua relação com a cidade? Como você a vê? Como você a sente? Como ela está presente na sua produção? Eu tenho muitos afetos por Juiz de Fora. Eu passei pouco tempo da minha vida longe de Juiz de Fora, inclusive, e entre esses afetos tem hora que eu fico indignada com Juiz de Fora, que eu penso: "Podia ser melhor", tem hora que eu falo: "É aqui que eu cresci, eu gosto muito dessa cidade, eu quero melhorar as coisas, quero melhorar junto com o Juiz de Fora". É mesmo uma relação de muito afeto, sabe, de muitos sentimentos misturados, mas de um lugar que eu escolhi também para permanecer, para resistir e permanecer aqui. Eu acredito que as minhas vivências, a minha produção, elas se misturam muito com a minha relação em Juiz de Fora. Muitas vezes eu penso os meus trabalhos a partir e para a cidade de Juiz de Fora, pra pensando em comunidade mesmo. Alguns trabalhos teve uma instalação de fotografia sobre excessos, que eu penso na verticalização da cidade, eu penso que é um trabalho que pode conversar com várias outras cidades, né, do Brasil, do mundo, mas que eu clico em Juiz de Fora e eu exponho em Juiz de Fora. Talvez eu saia do nosso particular para um universal, mas é daqui. Tem trabalho meu que eu vou pra feira, teve uma performance que eu fui pra feira da PAC, esses sobre excessos, muitas das imagens foram clicadas na Feira Livre da Avenida Brasil. Um outro Eu Me Levanto, a gente fez a performance do Eu Me Levanto no bairro Santa Cândida, também, teve uma projeção, uma piada de fotos que a gente escolheu projetar no centro da cidade, que é um trabalho muito marcado com a territorialidade, com pertencer a Juiz de Fora também.
Então, acho que a minha produção, ela vai falando um pouco, né, da cidade, vai sendo também construída pela cidade, são tecidos muito misturados, né. Esse episódio foi editado por Juliana Oliveira e realizado com recursos do Prêmio Janelas Abertas, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mais informações sobre o projeto estão no site jfpramim.com.br e também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Olá! Nesse episódio do podcast JF Pra Mim, a nossa convidada é a Stephanie. Oi, Stephanie, obrigado por participar com a gente. Gostaria de agradecer o convite, Lucas, e me apresentando, eu me chamo Stephanie, tenho 26 anos e moro no bairro Bairu. Eu nasci em Juiz de Fora e sempre morei aqui na cidade. Você escolheu uma foto dentre as várias que você costuma tirar pelas ruas e evidenciou um lugar. Conta um pouquinho pra gente dessa foto, né? O porquê de você ter feito essa escolha. Bom, eu escolhi o Museu Ferroviário de Juiz de Fora para retratar na minha fotografia, porque é um lugar de fácil acesso na cidade, o museu fica no centro da cidade, e é um lugar que eu gosto muito, é um museu aberto, democrático ao público, e eu acho que o prédio dele é muito bonito pela sua construção e pela história que ele representa para a cidade, né, por se tratar da questão da ferrovia na cidade. E também porque ainda a gente tem circulação de trem na cidade, mesmo que seja trem de carga. Então, eu acho que é bacana a gente visitar o museu e poder ver o trem passar. Então, também dá para tirar algumas fotos muito bonitas, muito legais, que retratam um pouco o centro da cidade. E é isso. Stephanie, me conta da sua relação com o Museu Ferroviário. Bom, Lucas, eu tive a oportunidade de trabalhar no Museu Ferroviário como bolsista voluntária, quando eu participei da colônia de férias, que ela acontece 2 vezes ao ano. Então, eu tive essa oportunidade, eu me candidatei de forma voluntária e eu tive uma recepção muito boa, né, da administração do museu e pelo fato de ser estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora, de cursar turismo, e eu sempre gostei muito de museu, então eu vi no Museu Ferroviário uma oportunidade de me inserir, né, e de ter essa troca de conhecimento. Então, eu entrei como bolsista voluntária, participei da colônia de férias que é realizada com as crianças e obtive muito aprendizado. E, em seguida, teve um projeto de extensão chamado Ações Educativas no Museu Ferroviário de Juiz de Fora, o qual eu também tive a oportunidade de participar e acabei entrando para o projeto como bolsista. Então, eu atuei no museu entre setembro, né, de 2018 até fevereiro de 2020. Então, foi um tempo, quase 2 anos, né, assim, 1 ano e meio de aprendizado e de muita troca de experiência, de conhecimento, o que me agregou bastante, né, ao longo da minha trajetória, tanto quanto o curso, quanto como pessoa também e como moradora de Juiz de Fora. Bacana. Bom, você tem o hábito, né, de publicar nas suas redes sociais, de fazer cliques da cidade, e eu queria entender o porquê que você faz isso e o que é Juiz de Fora para você, porquê dessa vontade de exaltar a cidade por conta, né, por meio dos seus olhares. Bom, Lucas, eu acho que a gente atualmente, né, a gente utiliza muito, principalmente eu acho que o Instagram, né, como um veículo de divulgar as nossas ações diárias e também a gente compartilha muito foto, né, o Instagram é um veículo muito grande disso.
e eu acho que a gente gosta de compartilhar coisas da nossa rotina, né? Das coisas, principalmente coisas boas. Então, como eu tinha um contato ligado diretamente, todos os dias eu ia ao museu, então fazia parte do meu cotidiano. Então, eu acho que é por isso que eu sempre tirei várias fotos no momento que eu estava presente lá. E seja tomando um café, seja vendo o céu bonito, o jardim do museu. Então, eu acho que tudo isso acaba sendo inspirador para a gente. E são coisas bacanas de compartilhar. E acaba que a gente cria também uma memória afetiva, né? Com o espaço, com a cidade. E eu trago comigo essas boas memórias. E eu acho bacana também compartilhar até porque para pessoas que não conhecem o local ter essa oportunidade, né, de conhecer, de saber que ali existem coisas bonitas, coisas bacanas, coisas legais, eventos, enfim, é tudo que a gente pode, né, trazer e agregar para o museu. E a minha relação com a cidade vem um pouco disso. Eu acho que Juiz de Fora tem uma edificação, né? As edificações são muito bonitas e algumas são preservadas, passaram às vezes por processo de restauração. Então eu acho que tem muita coisa bonita que a gente pode ver, tem muita coisa, e a gente fala também de uma história, né? E o museu ainda é uma história viva que está acontecendo, então eu acho que vem um pouco disso, dessa inspiração diária que a gente tem e a vontade, né, de poder compartilhar esses momentos bons. E eu acho que é isso, trazer um pouco dessa beleza, talvez, que no dia a dia, na correria da cidade, a gente não perceba, mas ela tá ali, né? Então, a gente tirar, às vezes, aqueles minutinhos que a gente tem para poder prestar atenção num céu bonito, num pássaro, numa árvore, uma cena bacana. Então, eu acho que vem um pouco disso. Talvez, às vezes, mesmo na correria do dia a dia. Então, a gente vê, às vezes, beleza nas coisas simples da vida. Sim, sem dúvida. Também acho que isso é importante e é interessante, né? A gente compartilhar desse olhar para fazer, talvez, com que mais pessoas se inspirem, né? Então, Stephanie, é isso. Obrigado. Até a próxima. Esse episódio foi editado por Juliana Oliveira e realizado com recursos do Prêmio Janelas Abertas, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mais informações sobre o projeto estão no site jfpramim.com.br e também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook.